Você já olhou para o céu em um dia bem ensolarado e se perguntou como a luz chega até aqui? São milhões de quilômetros vagando através do espaço e, mesmo assim, de que maneira a energia seria capaz de ser mantida? A resposta é mais simples do que aparenta. A luz pode ser considerada uma onda eletromagnética. Mas o que seria uma onda eletromagnética? Imagine uma corda, fazendo movimentos ondulatórios e periódicos. Agora, imagine que essa corda é, na verdade, feita de cargas elétricas. Pronto, temos aqui um conceito resumido, que são as ondas eletromagnéticas. Sendo um pouco mais complexo, essas ondas são uma junção entre os campos eletro e magnético. Dessa forma, se propagando pelo espaço e transportando energia. É o mais impressionante. Todas elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, 300 milhões de metros por segundo. As ondas eletromagnéticas podem se propagar tanto no vácuo quanto em um meio material e são organizadas em um espectro que as classifica de acordo com seu comprimento de onda e sua frequência. As ondas de maior comprimento e menor frequência são as ondas hertzianas, enquanto as ondas de menor comprimento e maior frequência são os raios gama. Quanto maior a frequência de uma onda, maior vai ser a quantidade de energia transportada por ela, e consequentemente, maior vai ser o impacto dela em nós. Mas como se proteger das ondas eletromagnéticas então? A questão aqui é que você não precisa se proteger de todas elas, afinal, elas estão presentes no nosso cotidiano. O tipo de onda eletromagnética mais conhecida e mais presente no nosso dia a dia é a luz. Seja em lâmpadas, através do sol, placas de LED ou plasma, ela está em todo lugar. O comprimento de onda do raio luminoso tem entre 400 nanômetros, o extremo violeta, e até 750 nanômetros, o extremo vermelho. Parte do espectro óptico, ou seja, os tipos de raios luminosos captados pelos olhos humanos. A luz solar ainda apresenta outro componente, os raios ultravioletas. Seu nome se dá pelo fato de sua frequência ser maior que a frequência da cor violeta, fazendo os raios ultravioletas não serem visíveis. De acordo com seu comprimento de onda, eles podem ser subdivididos em 3 tipos de raios: o VC, o VB e o VA. Pela energia transportada, esses tipos de raios podem causar sérios danos à saúde, incluindo envelhecimento precoce, câncer de pele, problemas oculares, alterações do sistema imunológico e queimaduras. Porém, ainda apresentam um benefício: ajuda na absorção de vitamina D no organismo. Uma maneira de se proteger deles é o uso de protetor solar e evitar a exposição à luz solar durante o período das 10 da manhã às 3 da tarde. O infravermelho é um tipo de radiação com frequência menor que a da luz vermelha e que não é visível pelo olho humano. Sua onda tem um comprimento maior que 750 nanômetros, indo até a medida de 50.000 nanômetros. Esse tipo de onda coincide com a faixa de energia necessária para realizar o movimento dos átomos uns em relação aos outros em uma substância, sem provocar uma reação. Seu uso mais amplo e mais comum está nos controles remotos de TVs e outros aparelhos, e são exemplos de transferência de informação via ondas eletromagnéticas. Existe também a radiação infravermelha, um tipo de radiação não ionizante e que pode ser percebida na forma de calor. Esse tipo de onda é muito utilizado em trocas de informações entre computadores celulares. A onda infravermelha é responsável também pelo transporte de calor e, consequentemente, o aquecimento. As micro-ondas são usadas como meio para cozinhar ou aquecer alimentos. São ondas eletromagnéticas com comprimento variante entre 1 milímetro e 1 metro. Elas atuam aumentando a agitação molecular das partículas e água, gerando o aquecimento que se difunde pelos alimentos. Essa agitação só é possível pela interação entre moléculas polares e micro-ondas, provocando um movimento de rotação que irá gerar atrito e, dessa forma, calor.
Os raios X são radiações eletromagnéticas com frequência maior que os raios ultravioletas. Sua produção ocorre pelos saltos de elétrons em regiões próximas ao núcleo dos átomos ou pelo choque de elétrons com anteparos duros. Ele tem capacidade de penetrar organismos vivos e atravessar tecidos de menor densidade, sendo absorvido pelas partes mais densas, como ossos e dentes, fazendo do seu uso mais comum as radiografias usadas no campo da medicina. Seu uso também pode levar à formação de células cancerígenas, de modo que se usa um avental de chumbo para proteção. Chamadas de ondas hertzianas e popularmente conhecidas como ondas de radiofrequência são usadas no transporte de informação. Apresentam maior comprimento de onda e menor frequência. São produzidas por correntes elétricas que oscilam rapidamente em um condutor, como uma antena. Seu principal uso é em rádios amadores, televisão, telefonia móvel, radares, sistemas de navegação, comunicação via satélite e redes de computador. Esses aparelhos funcionam recepcionando e interpretando as ondas de radiofrequência, de modo a transformar a modalidade de sua energia. As faixas de amplitude modulada, AM, têm uma resposta de frequência inferior às faixas de frequência modulada, FM. Na prática, o som FM é considerado mais estéreo e agudo e o AM possui um som mais grave. As ondas eletromagnéticas estão em todo lugar. Seja em Netuno ou na Terra, elas permeiam pela galáxia e pelos cosmos, mas mesmo assim conseguem ser coisas mais mundanas do que somos capazes de imaginar.